Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui nós temos mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar com a questão do cálculo de volumes dentro de grades regulares, aqui na nossa disciplina de topografia 2. Vamos lá. Nos últimos vídeos nós abordamos a questão do desenho de uma malha regular, o cálculo das suas cotas, das curvas de nível dentro dessa malha regular. E depois nós trabalhamos com o desenho dos perfis obtidos a partir dessa malha, o perfil A, B e C. Tivemos esse desenho dos perfis finalizados no nosso último vídeo. Hoje nós vamos abordar o cálculo de volumes obtido a partir daqueles perfis. O cálculo de volumes, basicamente, é a diferença volumétrica entre duas superfícies. Na topografia é muito comum que você calcule a diferença entre a superfície topográfica e um plano. Esse plano tem uma cota de referência, que a gente chama de cota de passagem. Tudo que tiver acima do valor da cota de passagem vai ser uma área de corte, você vai remover aquele material. E tudo que estiver abaixo da cota de passagem é uma região de aterro, você precisa depositar material ali para que você tenha o seu terreno finalizado no valor da cota que foi determinada, desse plano entre esse plano que foi determinado a partir da superfície topográfica, acima ou abaixo, vai depender do projeto. Quando você vai definir essa cota de passagem, você pode observar o código de obras do município. Alguns municípios falam que, por exemplo, a construção tem que estar 20 centímetros acima do ponto médio do meio-fio na frente do lote. Enfim, existem vários procedimentos. Eventualmente, os projetos hidrossanitários também influenciam muito nisso, porque você tem toda a questão de escoamento de líquidos associados às galerias de água fluvial, esgoto, etc. E um valor muito interessante é a média ponderada, que envolve alguns cálculos e que eu vou abordar nesse vídeo. Ele basicamente busca que o volume de corte do terreno seja igual ao volume de aterro, ou seja, para nivelar o seu terreno, você não vai precisar adquirir material, nem vai sobrar material. Você vai simplesmente remover o material de uma parte do terreno e depositar sobre outra parte do terreno. Existe também a questão de variação de volume no momento que você retira material do solo, a gente chama disso de empolamento. E esse material, uma vez depositado novamente no solo e compactado, também pode apresentar diferença volumétrica em relação à região de origem daquele material, mesmo dentro do que seja do próprio terreno. Aqui a abordagem ela é matemática. Nós vamos buscar que os volumes sejam iguais. Existem outros métodos que você já pode calcular buscando compensar essas diferenças de volume devido à compactação do material. Mas aí é um outro assunto que nós não abordaremos aqui. Pensando na questão da cota de passagem por média ponderada, como que ela funciona? Cada ponto da malha ele tem um peso, e esse peso é relacionado com o número de quadrantes que ele influencia, o número de células. Por exemplo, o ponto A1 só influencia neste quadrante, então o peso dele é 1. Esse ponto B1, por sua vez, influencia nestes dois quadrantes, logo, seu peso é 2. E um ponto aqui intermediário, o ponto B2, por exemplo, influencia 4 quadrantes ao seu redor, por isso seu peso é 4. Nessa nossa malha, nós temos 4 pontos de peso 1, que são os extremos, A1, C1, C5 e A5. Nós temos 8 pontos de peso 2, que são os pontos localizados entre os vértices aqui de limite ao longo da lateral do terreno. Então seria B1, C2, C3, C4, B5, A4, A3 e A2, todos pontos com peso 2. E estes três pontos aqui internos à nossa malha, no perfil B, o ponto B2, B3 e B4, tem peso 4, ok? Para a média ponderada, você soma a cota de todos os pontos com o mesmo peso e multiplica pelo peso correspondente. No caso do peso 1, você pega o peso 1 vezes 1. O total dos pontos da cota, somatório das cotas de pontos de peso 1 dá 41,83. Vezes 1, 41,83. Os pontos de peso 2 somados vão ter o valor de 83,55 vezes o seu peso, 167,10. E os pontos de peso 4 somados têm valor de 31,16, que multiplicado por 4 vai dar o valor total de 124,64. Você soma todos esses valores, os resultados, deu 333,57, e em seguida você vai multiplicar o número total de pontos de cada peso pelo valor do seu peso também. Nós temos 4 pontos de peso 1, 4 vezes 1, 4. 8 pontos de peso 2, 8 vezes 2, 16.
3 pontos de peso 4, resultado 12. Você soma tudo isso, vai dar o total de 32. E a média ponderada nada mais é do que a divisão daquele valor inicial que nós localizamos pelo total aqui dos pesos. Então, 333,57 dividido por 32. A nossa média ponderada obteve resultado de 10,42 metros. Esse aqui é o valor da cota de passagem. Tudo que estiver acima do valor 10,42 será uma região de corte. E toda região que estiver abaixo de 10,42 deverá ser aterrada para que o terreno fique com a cota final de 10,42. Essa aqui foi a análise na malha. Agora nós partiremos para cada um dos perfis. Em cada perfil nós vamos fazer a análise de área de corte e aterro. Eu digo área porque nós temos uma seção transversal. Eu estou verificando o terreno de lado e consigo calcular a área na qual eu vou ter que cortar o terreno e a área neste perfil que eu precisarei aterrar para que ele fique nivelado com a cota de passagem. Quais são os procedimentos? Primeiro, nós vamos calcular a diferença entre a cota inferior do perfil e a cota de passagem. Lembrando que a linha aqui inferior do perfil corresponde à menor cota de toda a malha. A nossa análise de dados ela é global, é para todos os pontos da malha. Menor cota, 9,62. Em seguida, eu calculo a diferença, 10,42, que é a minha cota de passagem que eu acabei de calcular, menos 9,62 dá 0,8 metros. Ou seja, a partir dessa linha inferior, 80 centímetros acima dela, vai passar a minha cota de passagem. Tudo que estiver acima, eu corto. Tudo que estiver abaixo, eu preciso aterrar. Como eu estou trabalhando dentro do desenho, você vai pegar o escalímetro na sua escala de trabalho, que de acordo com o nosso último vídeo, para esse perfil aqui, foi de 1 para 20, e você vai marcar essa distância de 80 centímetros na escala de 1 para 20. Vai marcar e desenhar uma linha na altura correspondente à cota de passagem. E aí nós podemos interpretar esse perfil. No caso aqui, o perfil B, tudo que está acima delimita uma área de corte, tudo que está abaixo, área de aterro. Muito importante que isso fique bem claro. Com o passar do tempo, naturalmente, você já faz essa interpretação quando estiver desenhando seus perfis. Depois de desenhar a linha, você vai desenhar uma linha vertical entre cada um dos pontos do seu perfil até a linha da cota de passagem. Seu perfil nesse momento vai ser dividido em vários trapézios. Olha só, aqui um trapézio, outro, outro. E quando a cota de passagem cruza a linha do perfil, você tem a obtenção de dois pequenos triângulos. Você calcula em seguida o comprimento de cada linha desenhada. Então, da minha cota de passagem, que tem 10,42, até o ponto B1, que é 10,91, eu tenho 0,49 metros. Repetindo para os demais pontos, independente de estarem acima ou abaixo, eu consigo encontrar o desnível, 36 centímetros, aqui deu só 7 centímetros. Entre o ponto B4 e a cota de passagem, 39 centímetros. Quando o terreno for nivelado, ele estará 39 centímetros acima do terreno original. E nesse caso, 71 centímetros acima do terreno original. Ok? Com esses comprimentos, eu sei a distância também entre os meus pontos, entre um B1, B2, B2 e B3, B3 e B4, eu consigo saber a distância horizontal, porque é a distância lá da malha. Aí nós conseguimos calcular a área de cada trapézio. Olha só, a distância entre os pontos aqui horizontal, 5 metros. Esse trapézio, na realidade, ele está de lado. Mas se você pegar a base maior do trapézio mais a base menor e dividir por 2 e multiplicar pela sua altura, você encontra a área desse trapézio. Nesse caso, 5, que é a distância horizontal, vezes 0,49 mais 0,36 sobre 2. Vai dar uma área de 2,125 metros quadrados. Estamos falando de área de seção transversal. Ainda não chegamos no volume, estamos na área. Quando a linha do perfil cruza com a linha da cota de passagem, nós precisaremos calcular as distâncias horizontais, né, daqui do B2 até o momento desse cruzamento, para calcular a área de cada triângulo. E nós vamos calcular essa componente horizontal por semelhança de triângulos. Veja que eu tenho um grande triângulo ligando o ponto B2 até o ponto B3. Nós temos a distância horizontal entre esses pontos, que é de 5 metros. E eu tenho um pequeno triângulo formado do ponto B2 até o momento que a minha linha do perfil cruza com a cota de passagem. Eu tenho também o desnível total desse triângulo grande,
que é a cota de B2 menos a cota de B3, 43 centímetros. E aí nós trabalhamos com a semelhança de triângulos para descobrir o valor dessa componente horizontal do triângulo menor. Por semelhança de triângulos, tudo que for do triângulo menor eu coloquei em letra minúscula. Então, Dzinho, que é a componente horizontal, sobre Zzinho, que são os 36 centímetros, é igual a Dzão, 5 metros, sobre Zzão, que é o desnível total do triângulo, essa lateral aqui, tá? Entre B2 e B3. Substituindo por valores numéricos, em seguida nós calculamos o valor do Dzinho, 4,18 metros. Então, a partir do ponto B2, andando 4,18 metros na horizontal, você chega no cruzamento entre a linha do perfil e a linha da sua cota de passagem. Por diferença, uma vez que do B2 até o B3 são 5 metros, você calcula o outro valor de Dzinho. Não precisa fazer semelhança de triângulos novamente, basta fazer 5 menos 4,18. E agora você calcula a área de cada um destes triângulos pequenininhos. Olha só, no caso do triângulo de corte, que é o que está acima da cota de passagem, você vai pegar 0,36 vezes 4,18 e dividir por 2, 0,75 metros quadrados. E esse triângulo pequenininho aqui embaixo, 0,07 vezes 0,81 sobre 2, vai dar 0,028 metros quadrados. Feito isso, você já calculou a área de seção transversal de todos os trapézios e a área de seção transversal dos dois triângulos que nós temos aqui. Dependendo do seu terreno, você pode ter essa ocorrência do cruzamento da linha do perfil com a cota de passagem mais de uma vez. Não aconteceu no nosso perfil, mas pode acontecer e costuma acontecer nos levantamentos em campo. Como você já calculou todos esses valores, para você não ficar perdido no meio de tantos números, você vai anotar a área de seção transversal de cada componente. Olha só, aqui eu tenho as duas áreas de corte e aqui eu tenho as três regiões de aterro. E soma cada uma delas, né? Todas as áreas de corte e soma todas as áreas de aterro. No caso do perfil B, eu tive como resultado 2,877 metros quadrados de área de corte na seção transversal e o aterro deu o resultado de 3,928 metros quadrados de seção transversal do perfil B. Repita este procedimento para os outros perfis, perfil A e perfil C. Aí você vai preencher uma tabela igual essa aqui, com os totais de corte e aterro de cada perfil. Então a primeira coluna indica para a gente o perfil. Eu vou anotar o total de corte da área de seção transversal de corte do perfil A, o total da área de seção transversal de aterro do perfil A, perfil B também, corte e aterro. Perfil C, o total de corte e total de aterro. Calcula lá e anota nessa tabelinha aqui que ela é bem simplesinha. Aí tem essa parte aqui de peso, né? Não é o mesmo peso lá dos pontos da malha da média ponderada, tá? Isso aqui é outro tipo de peso. E agora eu vou explicar quais cálculos nós temos que fazer nessa região aqui da tabela. Mas antes disso, vamos buscar entender o que a gente está fazendo. De onde vem esse peso? Não é aquele peso lá da malha. Agora estamos trabalhando com pesos de perfil. Olha só, nós estamos com áreas de seção transversal em cada um dos perfis. A partir dessas áreas eu quero calcular um volume. Se eu tiver o volume de corte ou o volume de aterro entre dois perfis, eu posso calcular ele da seguinte forma. Eu pego a área de corte dos perfis, calculo a média dela, vezes a distância. Então, área vezes distância vai fornecer um valor de volume. Se eu tenho as duas áreas e calculo a média delas, eu tenho uma estimativa do volume compreendido entre estes dois perfis. Estimativa de corte, estimativa de aterro. Não misturem corte com aterro, tá? Calcula só os dados de corte, depois só para os dados de aterro. Para colocar isso em uma notação matemática, vou chamar a área de corte do perfil A de CA, corte de A, e aterro do perfil A, AA, aterro de A. Então eu vou ter CA, CB, CC, AA, AB e AC. E também vou chamar de D a distância entre os perfis, que no nosso caso são 5 metros entre os perfis lá do levantamento da malha. Vou calcular isoladamente o volume de corte entre os perfis A e B. Corte de A mais corte de B sobre 2, a média dessas áreas, aqui são áreas, vezes a distância, 5 metros, eu vou chegar no volume de corte. O volume entre os perfis B e C é o mesmo raciocínio. Corte de B mais corte de C sobre 2, média de uma área, vezes a distância para a obtenção do volume. Só que eu não quero calcular o volume entre perfil A e B, volume entre perfil B e C. Eu quero calcular o volume total. Então eu vou juntar essas duas fórmulas.
o volume de corte total daquela minha malha naquele terreno. Aqui eu fiz a substituição, né? Coloquei a primeira fórmula mais a segunda fórmula, o somatório. Só que eu tenho a ocorrência desse d sobre 2, multiplicando aqui esse parênteses, nas duas equações. Posso isolar o d sobre 2. Aí acontece aqui CA, CB, CB e CC. Como o CB acontece duas vezes, eu vou colocar 2 vezes CB. O A acontece uma vez, eu vou deixar escrito aqui 1 vezes corte de A, mais 2 vezes corte de B, mais uma vez corte de C, vezes D sobre 2 que eu já havia isolado anteriormente. Com isso aqui eu consigo encontrar o volume de corte, essa equaçãozinha aqui. E observem que o B ele aparece duas vezes. Por que ele aparece duas vezes? Essa é a questão do peso. Observando a malha, o perfil B ele influencia no cálculo de volume nas suas duas laterais. Olha só, entre o A e o B, eu uso o B. Entre o B e o C, eu uso novamente o valor da área de B. Enquanto o perfil A só influencia em uma de suas laterais. E o mesmo acontece para o perfil C. Então, todos os perfis intermediários, imagine que eu tenha mais de 3 perfis, que eu tenha 5 perfis. Os perfis da extremidade têm peso 1 e os perfis intermediários têm peso 2, porque eles influenciam para os dois lados. Certo? Então, podemos dizer que os perfis A e C, que são os extremos, têm peso 1. E os perfis intermediários, nós só temos um perfil intermediário, mas dependendo do levantamento, você tem vários perfis ainda com peso 2, são todos os intermediários. Nós podemos interpretar esse 1 e esse 2 na fórmula que nós acabamos de demonstrar. 1 vezes CA é porque o perfil A tem peso 1, o perfil B tem peso 2 e o perfil C tem peso 1. Então, essa é a fórmula que a gente fez dedução facilmente e agora interpretamos ela olhando a malha também. Então, basta multiplicar a área de corte do perfil pelo seu respectivo peso. Soma todos esses resultados, depois multiplica por d sobre 2. No nosso caso, a distância entre os perfis é 5 metros, então seria só multiplicar por 2,5. O espaçamento entre os pontos da malha, pessoal, ele é variável, tá? Nesse exemplo é 5 metros, mas pode ser 3 metros, pode ser 10 metros. A densidade de pontos vai depender da escala do seu trabalho, do detalhamento do seu trabalho e também da uniformidade do seu terreno. Quanto mais irregular for o seu terreno, maior a densidade de pontos que você precisa, ou seja, eles têm que ficar mais próximos uns dos outros. Voltando aqui à tabela, eu já tenho o somatório de corte de cada um dos perfis, somatório de aterro de cada um dos perfis. Agora eu vou preencher a coluna dos pesos. Olha só, o A tem perfil A tem peso 1, perfil B peso 2, perfil C peso 1. E vou multiplicar a área de corte ou a área de aterro, né, pelo peso. Na primeira coluna eu multiplico o corte pelo peso. Na segunda coluna eu multiplico o aterro de cada perfil pelo seu respectivo peso. Tenho aqui os valores. Depois eu preciso somar todos os produtos, porque eu já multipliquei pelos pesos. Então é só somar os produtos da multiplicação da área de corte pelo peso. Soma tudo, dá 14,485. Faço o mesmo para os produtos de aterro, deu 14,161. Nunca vai dar igual, pessoal, porque nós temos a questão de arredondamentos da própria calculadora. Então, aquelas casas decimais, desde o momento que nós medimos a distância vertical entre a minha linha de corte e a linha do perfil, desde aquele momento eu começo a ter pequenos arredondamentos que vão ter reflexo aqui no final das contas. Muita gente mesmo, erra no seguinte sentido: acha que esse 14 aqui já é o volume, mas não é. Porque lembra da fórmula? Lá na fórmula, depois de somar todos os produtos, eu preciso multiplicar por d sobre 2. Então, infelizmente, nas avaliações, muita gente para aqui e fala que isso aqui é o volume de corte, isso aqui é o volume de aterro. Mas eu ainda preciso multiplicar por d sobre 2. No nosso exemplo, 5 metros, a distância entre os perfis dividido por 2 vai dar 2,5 metros. Aí sim, eu encontro o valor do volume de corte no meu terreno, na minha malha como um todo, para que ela fique nivelada naquele valor da cota de passagem que nós encontramos pela média ponderada lá no começo do vídeo. Nesse exemplo, o volume de corte deu 36,2 metros cúbicos e o volume de aterro deu 35,4. Ainda tem uma diferença, mas os valores ficaram muito próximos, ok? Então, com isso, nós conseguimos calcular todos os volumes aqui de corte e aterro e cumprimos o objetivo do nosso vídeo.
Uma observação é que você ainda pode desenhar a curva de nível correspondente à cota de passagem, lá no desenho da malha. Nós já vimos isso em vídeos anteriores. Esse tipo de representação é interessante porque você consegue ter a noção espacial de onde você precisa cortar e onde você precisa aterrar seu terreno. É um produto muito interessante também e recomendo que você faça. Se você ainda não viu os vídeos anteriores relacionados ao cálculo de malha e desenho de curvas de nível, é só olhar na playlist desse vídeo mesmo aqui, que chama-se Topografia Altimetria. E por hoje é só. Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até a próxima.